Semana passada deu no New York Times que o uso de marihuana está crescendo nos Estados Unidos e também os danos. Eu nem me dei o trabalho de traduzir porque eu sabia que a Folha de São Paulo ia pegar na íntegra e publicar a matéria do New York Times aqui como um bom papel de uma mídia burguesa proibicionista, e daí eu não precisava ter esse trabalho, mas eu vou me dar o trabalho aqui de comentar. O primeiro ponto importante para analisar essa reportagem é entender o contexto dos Estados Unidos. Em 2018, o cânhamo foi legalizado nacionalmente, o que significa a legalização do CBD, mas não do THC. Então, eles arrumaram um jeito de transformar o CBD em outros canabinoides intoxicantes, como é o caso do Delta 8. O que não significa que os produtos tenham qualidade e segurança para o uso e também para a venda. Normalmente esses produtos podem ser encontrados inclusive em postos de gasolina ou qualquer supermercado. Além do problema de regulamentação e de controle de qualidade, a gente também passa por uma mudança cultural, que é do proibicionismo para a legalidade. Ou seja, nesse momento, pessoas que não falavam com seus médicos, que tinham algum problema e não iam no hospital, começam a falar mais abertamente desses problemas. O que não significa que os problemas aumentaram, apenas significa que as pessoas estão falando mais sobre isso e tendo possibilidade de ter acesso a tratamento e, melhor ainda, mais informações do que estão acontecendo com elas. Importante esclarecer também que quando a gente fala que cannabis é uma substância muito segura, não significa que ela não tem algum efeito adverso ou traz algum problema para as pessoas. Significa que é uma substância que tem uma taxa de vício muito baixa, ou seja, 90% das pessoas que usam não tem problema com essa substância. A gente também afirma que cannabis é uma substância muito segura porque o uso abusivo, grandes quantidades, ela não vai afetar a área no cérebro que controla tanto a respiração como o coração. Então você não tem problema de ter uma parada cardíaca ou ter uma insuficiência respiratória e morrer por conta de cannabis. E isso torna, sim, ela muito segura. Não quero menosprezar os 10% das pessoas que fazem uso de cannabis e têm algum tipo de problema. Pelo contrário, poderia dar um exemplo aqui do álcool, que é uma droga lícita, que também traz prejuízos e mesmo assim a sua legalidade é incontestável. Mas vou usar aqui o exemplo dos motoboys em São Paulo. São Paulo tem uma frota gigantesca de motoboys que fazem trabalhos diários aí correndo risco de vida. E todo fim do mês a gente tem pelo menos de 300 a 400 motoboys que morrem no trânsito. E nem por isso a gente pensa em proibir moto. A gente pensa que é preciso melhorar a segurança e a educação para essas pessoas transitarem melhor e diminuir o número de mortes. Foi levantado na reportagem 8 mortes por causa da síndrome de hiperemese canabinoide, que é uma síndrome muito rara e que nesses últimos 30 anos aí de processo de legalização dos Estados Unidos, 8 pessoas morreram. Essa síndrome rara não depende da quantidade do uso, pode até acontecer com CBD, por exemplo, mas ela é realmente bem ruim, as pessoas passam muito mal, vomitam e é horrível. Mas a solução para isso é a abstinência, ou seja, não usar nenhum tipo de canabinoide e também banho quente. E só. A reportagem mostra preocupação também com o aumento de sintomas de psicose, delírios e afins, que é a famosa bad trip. Quem teve alguma vez na vida uma bad trip de THC sabe que eu estou falando que é uma das piores coisas do mundo, e isso é muito resolvido com testagem dos produtos, com conhecimento de dose e também com educação. Fizeram também uma manobra aqui com números e porcentagens para poder falar que mais de 80% dos jovens têm problema, e quem deu essa declaração foi o diretor do NIDA, que é o Instituto Nacional de Abuso de Drogas. O NIDA ele foi criado justamente para isso, para poder reafirmar com pesquisas o problema do uso de drogas. É um braço do proibicionismo institucionalizado dos Estados Unidos. Sendo que até 5 anos atrás só tinha uma universidade que podia fazer pesquisa com a substância e ainda era uma de péssima qualidade, e esse sim é um dos maiores problemas que a cannabis pode ter, é não poder ser pesquisada e não ter uma regulamentação bem feita. O que faltou dizer nesse artigo é que o maior dano que a cannabis ou qualquer outra substância pode trazer para uma pessoa ou para a sociedade é a proibição dela. Quando um país legaliza parcialmente, como é o caso dos Estados Unidos, mas também é o caso do Brasil, a gente abre brecha para produtos de baixa qualidade, sem fiscalização, sem um programa de educação sistematizado nas escolas para a população em geral e uma péssima atuação da grande mídia. Quando a gente faz um estudo comparado entre os países, e aí é bem fácil de ver a diferença entre a regulamentação parcial atual que os Estados Unidos têm e atravessando a fronteira norte para o Canadá, a diferença da regulamentação nacional e muito mais restrita no caso canadense. A grande mídia do Brasil é incapaz de produzir um conteúdo original e que realmente tenha relevância para a nossa situação hoje no Brasil, e ao invés disso fica aí reproduzindo matérias dos Estados Unidos e com isso reproduzindo estigmas. O que não vai impressionar ninguém é se a legislação e a regulamentação do Brasil for um copia e cola dos Estados Unidos com a reprodução futura de todos os erros que a gente vê hoje acontecendo por lá.